Olá a todos. Depois que eu montei aquela placa no amplificador DBL 3000, alguém me fez um pedido. E eu estou interpretando que é alguém que está começando na eletrônica. E eu noto cuidado, né? Muito cuidado com quem está aprendendo, porque ele quer aprender. Foi a respeito dessa placa aqui que eu coloquei lá. Perguntou como é que liga ela. Foi uma dessas aqui. Ela já vem toda didaticamente, tudo prontinho, só para você conectar, soldar as coisas no lugar. Espera um pouquinho. O cachorro querendo me invadir aqui. Eu tive que dar um chega pra lá dele. Foi isso que aconteceu. Olha, saída, tá escrito aqui, tá em espanhol. Salida, complementário, ou seja, em espanhol. É o que acontece. Você vai ligar a alimentação. Sim, pediram para eu mostrar como é que faz a ligação dela. Claro, obviamente que eu já faço com certa habilidade, já faz tanto tempo trabalhando com isso, né? Me ocorre e tal. Mas olha, aí você vê, ó, menos VCC aqui, mais VCC. Então significa que uma fonte simétrica que vai ser usada para alimentar isso aqui. Aqui é o positivo, aqui é o negativo. O GND dessa fonte simétrica vai ser colocado aqui, ó. GND. Lembre que os amplificadores, a placa de amplificação, de comando, de controle, geralmente há 3 pontos que ligam para o terra. São geralmente 3 pontos que se conectam ao terra. Espera aí um pouquinho. E esses 3 pontos, todos eles podem ser encontrados aqui. A saída, no caso daquele amplificador, eu utilizei o filtro RL do amplificador, que estava bom. Aí coloquei aqui. E aqui ele vai para um lugar onde tem que ter, é necessário, é muito importante o filtro RL, tá? É difícil o amplificador, se bem que com o topo das frequências tão altas como estão atualmente, Bluetooth, transmissão de televisão, eu não tenho bem certeza a respeito da banda do rádio de bombeiro, polícia. O topo delas subiu muito. E os espúrios e batimentos, que é a razão da necessidade do filtro RL, que poderiam entrar no amplificador, já estão mais difíceis de acontecer. Mas não se sabe, existem rádios comunitárias, existe transmissão ilegal, rádio pirata. Aí você sempre adiciona o filtro RL, tá? E aquele filtro de casador de impedância, que eu chamo de última defesa dos tweeters, aquele resistor de 47R em série com um capacitor de 47NF ou 100NF, conforme o cabo que você vai usar e conforme o seu projeto. Esse ponto que está aqui, B+, não é alimentação. Isso aqui vai para a base positiva do transistor e esse aqui vai para a base negativa. Eu até selecionei 2 transistores aqui. Olha, vou colocar aqui para ficar mais bonito. Esse aqui, B+, ele vai para a base do NPN. B- vai para a base do PNP. Coletor será ligado junto com a alimentação. Coletor do PNP vai ser ligado direto para a alimentação. Coletor do NPN vai ser ligado direto para a alimentação positiva, tá? Os emissores, eles se encontrarão, mas desse jeito aqui, olha. Vamos pegar um resistor, pegar 2 resistores grandões aqui, para ficar fácil de entender.
Os emissores vão ser ligados assim, ó. Você vai pegar um resistor de emissor de ponto 47, ligar no emissor. Você vai pegar um resistor de emissor ponto 47, ligar no outro emissor. Aqui, ó. Tá? Aí esses dois resistores vão se unir aqui, ó. Aqui será um único ponto. É aqui que vai para o alto-falante. Você entende isso? Aqui vai, antes da bobina RL, esses dois pontos vão estar juntos, ó. Deixa eu casar aqui para eles ficarem bonitinhos aqui, ó. Eles vão para esse ponto aqui, ó. Tá? Aí daqui vai para a bobina, e depois da bobina do filtro RL vai para o outro falante. Tá? Basicamente é isso. Aí você precisa de mais transistores. Como esse aqui é uma placa, o que é que eu poderia dizer dela? Tem já o próprio excitador não precisa de um dissipador. E se a sua fonte for bem simétrica, a dissipação bem distribuída, aí aqui esse amplificador ele não precisa exatamente de resistores. É sempre interessante você colocar resistor de base de 33R, de 27R, até de 47R. Já 47R já não é tão interessante por causa da tensão que está aqui. O meu amplificador ele foi montado com isso aqui, com 75 mais 75. O que é que me deu segurança? Os transistores excitadores, e que ele está com 41, olha, 41C. Não, aquela outra placa tinha 41C, mas aqui tem o C2073. Eles trabalham dentro desse teto tranquilamente, tá? Aqui é o A1015. Eles podem trabalhar sem problema com essa tensão. E o que mais, querido, que eu posso lhe dizer? O que mais você quer saber? Entrada de sinal, você vai ver que um ponto está direto para o terra. Aqui, ó. Esse ponto aqui está direto para o terra. O ponto direito aqui, ó, direto para o terra. E o ponto esquerdo é a entrada de sinal, que já pega direto no eletrolítico. O que é que eu posso lhe dizer além disso? Sim, o meu, eu tirei esses diodos aqui. Tirei daqui e coloquei para baixo, para que eles fiquem mais perto do dissipador e sintam a temperatura do dissipador e façam a correção quando houver o aumento da temperatura. Tudo isso que eu estou lhe falando, há material no canal explicando a razão desses diodos serem colocados perto do dissipador. Eu até cheguei a pensar em colocar um multiplicador de VBE, mas iria dar mais trabalho e o resultado não seria tão diferente assim, para a faixa de tensão que ele está trabalhando. Quando você está trabalhando com 100 volts, 85 volts, já é interessante você ter o transistor ali no lugar dos diodos, tá bom? Porque os diodos eles têm limitações, tanto na questão do contato como na questão da queda de tensão que eles vão sofrer pelo aumento da temperatura. O que mais que eu poderia lhe dizer? Você entendeu? Os emissores são ligados juntos via resistores. Os coletores vão para as tensões PNP para tensão negativa, NPN para tensão positiva. As bases, se tiverem mais transistores, você liga todas elas em paralelo, ou seja, uma linha só, e elas vêm para cá. Cadê? A base dos positivos e a base dos negativos. Base do NPN e base do PNP. O básico é isso, querido. A fonte simétrica, bem filtrada. Há outras placas aqui que eu não montei ainda, mas elas estão preparadas para receber os mesmos componentes. Olha, é a mesma placa. Daqui eu recebi de brinde. Eu agradeci, fiz um vídeo agradecendo. Essas daqui, não sei se é o Mini Strong isso aqui não, né? Tá escrito aqui, não é ele. Mas são placas que dão para montar e tirar a gente de sufoco como esse. Depois uma pessoa escreveu que existem aqueles que já fabricam as placas da DBL. Da DBK, da Ciclotron. Aqui é outro modelo. E essa aqui é o mesmo, é outro modelo também. São vários modelos. Transistor, dissipador que ficam. Querido, sobre reparos, se você observa muitas vezes que eu reparo aparelho de amplificação e tudo mais, o que é que eu faço? Eu vejo logo
que está carbonizado, aí obviamente vai ser trocado. O que está logo em curto, obviamente vai ser trocado. Você troca tudo isso, depois aí você vai para as suspeições. Semicondutor com fuga, ele não dá um curto direto, ele dá com fuga. Às vezes ele dá a leitura correta, às vezes emissor e coletor estão num ponto só. Aí você lê o emissor, lê o coletor, aí tá legal. Aí quando você vai de coletor para emissor, tá em curto. Aí isso que eu faço, querido, eu pego, olho com foco principal naquilo que tá visível assim, tá queimado, tá chamuscado. Pera aí. Truco! Dá um desespero nele quando passa outro cachorro na rua. Aí você olha para aquilo que está visivelmente, troca os resistores chamuscados. Quando tiver na serigrafia o valor, melhor, senão você vai ter que apelar por esquema. Aí depois você vê coisas em curto direto, diodos em curto, transistor em curto. Aí depois você vai ligar na lâmpada toda a vida, né? Sempre por intermédio da lâmpada série. Aí você energiza e vai aferir tensões. Deu tum, não significa que está em curto. Outro dia uma pessoa me perguntou sobre um amplificador que ele colocou um relé para poder testar, quando na verdade o amplificador já estava consertado. Só que quando você energiza, você em certo circuito, principalmente esses que tem entrada com um único diferencial, sem ser duplo diferencial, como assimétricos, amplificadores assimétricos, eles têm uma tendência de dar contra-eletromotriz na lâmpada. Esses amplificadores simétricos, eles são mais difíceis de aparecer a contra-eletromotriz, porque a estabilização é homogênea, pum, estabiliza logo. O simétrico não, tem uma tensão que vai cair primeiro que a outra, o que pode gerar uma ideia de curto, porque ele é um amplificador assimétrico. Aí um lado ele vai carregar, ele vai procurar estabilizar primeiro que o outro nos amplificadores assimétricos. Aí você vai ter a lâmpada reagindo como se tivesse um curto. Isso não é uma regra, porque há amplificadores assimétricos que eles carregam linearmente, porque ele tem outro circuito, um monte de coisa, eu vou falar agora. Mas é importante você saber disso, tá? Você liga na lâmpada, aí, acendeu a lâmpada e você, primeira coisa, você tem que ter certeza disso. O que é que você faz? Coloca uma lâmpada de maior potência, continua acesa, aí já é curto mesmo. Se você colocou uma lâmpada de potência de 60 watts, aí acendeu, você está em suspeição. Passa por uma de 100 watts, acendeu, aí você já tem certeza que tem um curto. Ainda que existam amplificadores que acendam da contra-eletromotriz com uma lâmpada de 100 watts. Eu também encontro isso aqui. Aí após isso você vai aferir tensões. Após você ter certeza que não, você trocou tudo, mas ainda está desequilibrado, aí você liga direto na energia por intermédio de fusível abaixo do valor recomendado, tá? Porque é só para carregar o circuito, o fusível não vai trabalhar a plena corrente só para carregar o circuito. Aí você vai fazendo assim, você vai seguindo essas etapas, o que é visível, o que o teste acusa logo, aí você energiza o cuidado lá da contra-eletromotriz, não esqueça disso. O amplificador que você está consertando é um amplificador simétrico ou assimétrico. Simétrico, ele tem 2 diferenciais. Assimétrico, ele tem apenas um diferencial, tá? Mas há casos e casos em que amplificadores assimétricos dão a contra-eletromotriz e outros que não dão a contra-eletromotriz. Não tem uma regra que eu possa fechar aqui com você, mas são dados que você pode ter em mãos para pensar na hora de fazer o seu reparo. Tá bom, querido? Eu espero ter lhe ajudado, mas que isso, o que é que eu poderia lhe dizer? Sempre interessante seria colocar o diodo numa chapinha e a chapinha ser parafusada direto no dissipador. Esses resistores aqui são corpulentos, então realmente não vão precisar de dissipadores. Se fossem transistores menores, já seria interessante adquirir um dissipador, dependendo da tensão de alimentação que você vai usar. 40 mais 40, colocar um 41, não precisa de dissipador. Você colocar 40 mais 40, um 41, em 2 ohms, já vai precisar de dissipador. Sabe, todo um equilíbrio ali, não tem uma regra que a gente feche para todo e qualquer amplificador. A gente vai consultando pontos e vendo variantes, quais delas eu posso aplicar no meu caso, no seu caso específico, aí onde você está reparando. Tá, querido? Para você toda a vida, boa sorte!